começando mais um episódio, nosso podcast Saúde Consciente. Minha amiga, minha host, parceira, bem-vinda. É que eu quase nunca tô aqui, né? Tem que dar um bem-vindo, né, minha quase gente? Nunca tô aqui. Pois é. E hoje, na verdade, nós temos uma convidada, que já vocês vão ver quem é. E o assunto não vai ser nada... Não, vai ser, né? Vai ser voltado para medicina, saúde, a gente sempre traz essa informação. Mas ela é uma médica que tem uma história inspiradora, que tem uma especialidade, uma profissão, uma dedicação incrível. E não foi à toa que nós a chamamos aqui. Não vamos falar de nenhum assunto, de nenhum tema, né, voltado para a medicina, mas indiretamente vai ser, porque a história da Amanda Catiele Firmino da Silva Guzmão é uma história muito inspiradora, uma mulher admirável. Minha amiga, vou logo dizer, viu? Porque se formou comigo na UFAL. E eu estou muitíssimo feliz de recebê-la aqui hoje. E de você ter corta. Disponibilizado um tempo da sua rotina corrida de mãe, profissional, esposa. Médica, enfim, né? Cuida de um monte de criança, a especialidade dela pra estar aqui, viu? Eu só vou adiantar que não tem nem 5 minutos que a gente começou pra dizer que eu já tô preparada. Eu também, então, viu? Porque hoje tem muita emoção. Que o episódio tá imperdível. Nem começou e a pessoa já vem emocionada. Só de entender tudo que vai ser conversado aqui dentro. E você que é mãe de menina, ela tem 3 meninas, minha gente. Mãe da Helena, de 9. Da Mariana, de 7. Da Joana, de 2. Uau. E o maridão aí, Everett, também, né? Formando essa família linda. Vou falar um pouquinho do currículo dela aqui, bem resumidinho. Ela se formou, como eu falei, né, comigo. A graduação foi na UFAL, na Universidade Federal de Alagoas, tá? Residência de pediatria no Hospital Infantil Albert Sabin, em Fortaleza. Ela também tem residência em hematologia pediátrica, também na mesma instituição. Residência em oncologia pediátrica no Centro Pediátrico de Câncer do Ceará. E hoje ela atua como pediatra no Hospital Universitário Professor Alberto Antunes, oncologista pediátrica da Santa Casa e hematologista pediátrica da Unimed Maceió. Bem-vinda! Obrigada! Bem-vinda! Só assim pra gente se encontrar, prazer. Não é? Queria que você começasse aí falando um pouco da sua trajetória. Desde lá da infância, né? Nós assistimos há pouco, essa semana, uma entrevista que você concedeu, né, para um portal e que deixou todo mundo muito emocionado. Eu já conhecia essa história, tive o privilégio, né? Mas tem muitos detalhes que a gente também não sabia e nós estamos muito lisonjeados de ter você aqui. Obrigada. E você é uma mulher incrível, inspiradora e que a gente possa inspirar outras e outras mulheres, outras pessoas a realizarem seus sonhos, porque é possível, né, Amanda? Bem-vinda, viu? Fica à vontade, obrigada, viu? A casa é menina. sua. Essa semana, quando me pediram para recontar, né, a história, quando foram falar, não, vamos conversar um pouquinho sobre a Semana do Médico, o Dia do Médico, e contar um pouquinho de como foi a história que você entrou na medicina. Aí sabe quando você tem aquele estalo que você para reviver? É como se eu tivesse deixado adormecidinho ali esses anos todos, que é a correria, a rotina, essa loucura da gente trabalhar, a gente vai esquecendo tudo que já passou e vai seguindo o fluxo, né? De modo automático mesmo. Mas aí, quando eu parei para reviver, gente, foi tanta história. É porque quando a gente tá vivendo, a gente não tem noção do quanto aquilo é atípico. Isso, quando você passa por exatamente. situações que são muito dolorosas, muito difíceis, você simplesmente está passando, você está vivendo, aquilo está acontecendo. Quando você vai visitar e contar o fato, você diz, caramba, eu passei por isso. Porque eu Foi tenho uma essa história sensação. semelhante. E quando eu vou visitar a minha história, eu fico muito mais emocionada do que enquanto eu vivia aquele sofrimento. Era doído. Mas quando eu vejo, eu digo, eu sobrevivi, eu consegui, deu mesmo para viver tudo isso. Né? E eu acho que é essa sensação que a gente tem quando a gente revisita uma história de superação. Isso. Né? É verdade. E foi exatamente esse termo, revisitar. Eu me senti revisitando todos os momentos que eu passei até chegar aqui. Quando eu fiquei lembrando, disse, gente, quando eu pensava como é que seria
quando chegasse a essa data de hoje, entendeu? Uhum. E eu não conseguia vislumbrar tudo que ia acontecer nesse trajeto. Eu lembro que, quando eu comecei a contar a história, eu recordei do primeiro contato com a medicina, que foi uma prima minha, que ela é cardiologista, é a Alba Rejane, ela é cardio aqui em Maceió. E eu tinha aprendido a ler aos 6 anos, eu era quase um autodidata no meio da loucura lá em casa. Mas eu amava ler gibi, era louca por gibis e adorava ler gibi. E eu gostava muito de ler Turma da Mônica e passava o dia lendo e comecei a me apaixonar pelos livros. Aí eu lembro que a Albinha estava na varanda lá de casa e estava com um livro enorme, gigantesco. Aí eu achei aquilo assim, para a criança, sabe? Achei encantador, não tinha noção da dimensão da responsabilidade. E eu disse, Binha, que livro é esse? O que é que tem aí? Não tinha figurinha, não tinha nada. Como assim um livro sem figurinha? E ela disse, não, esse livro é porque eu estou estudando para ser médica, eu estou estudando medicina. Eu fiz, é mesmo? E o que é que o médico faz? E ela começou a me contar. E aquilo, eu lembro que foi entrando e foi encantando. Ali é marcadamente o primeiro momento que eu tive de contato mais profundo com a medicina. E foi quando eu me apaixonei, a partir daquela data. Daí para frente, aí as coisas foram só adicionando. Lá em Satuba, eu tinha uma pediatra, que era pediatra da população toda, por muitos anos, foi doutora Daisy. E eu ficava apaixonada quando minha mãe levava para as consultas e ficava prestando atenção. Tudo bem que mãe eu pegava, juntava as queixas de 6 meses e para contar. Aí eu dizia, mãe, calma. E me intrometia no meio da consulta. E comecei a interagir e me aprofundar um pouquinho mais para entender o que é que eles faziam ali. O que era essa profissão que eu estava tão encantada desde o comecinho. E nas brincadeiras de boneca, e isso aí foi só crescendo. Na época do ensino médio, na verdade, quando eu ia cursar o ensino médio, estava para definir para qual escola ia, que eu estudei a vida inteira no Cenecista, lá em Satuba, o antigo e extinto Cenecista lá. Eu lembro que o meu irmão estava estudando na IFAL, que na época a gente chamava de EAFES, e minha irmã também tinha entrado. Eu disse, gente, eu quero ir também, porque é muito bom. Os dois estão lá, eu ia perto de casa, era uma escola que eu admirava muito. Eu disse, eu quero ir para o IFAL. Fiz a prova, passei, comecei no IFAL lá em Satuba. Os meus irmãos já, uma diferença Isso com quantos etária anos, menor. Eu entrei lá no IFAL, eu acho que eu tinha em torno de uns 12, 13. Não vou recordar a faixa etária certa agora, mas eu acho que foi mais ou menos por aí. Porque quando eu encerrei, eu tinha uns 15. Aí eu disse, vou para o IFAL. Vou para o IFAL, só que na época o IFAL eram os 2 horários. A gente estudava pela manhã e à tarde. E eu vivia a vida inteira lá em Satuba e de lá não saía, né? Para nada. Painho tinha, inicialmente na época que eu estudava ensino fundamental, ele tinha um mercadinho e tinha um carrinho de confeitos que ficava na porta da escola, que eu até comentei também. Acho que tem até a foto por aqui. Ai, mostra. Tem. Era um carrinho de confeito, gente. Que ele era aposentado. Dona Irene e seu Cícero. Vou dar um beijo, né, para eles. Beijo. E já frisando, mamãe disse, eu trabalhei, eu não sou só dona de casa. Eu digo, nunca diga só, que dona de casa não é só por Nossa Senhora. Com certeza. Ai. Nunca é só. Na época, pai tinha esse carrinho de confeito lá, que eu adorava, né? Acabava de guloseima. E depois de um tempo, já na época do IFAL, o Painho abriu uma locadora, as antigas locadoras que tinham no interior, com fliperama, videogame. E Painho abriu essa locadora nessa época. E foi a época também que eu fui adentrando no IFAL e comecei a estudar lá os 2 horários e ajudava um pouco na locadora, nas vendas, no horário que tinha disponível. Eu disse, não, vou começar a estudar para o vestibular. Mas eu já mantinha aquela ideia fixa de que queria fazer medicina. Quando chegou o 3º ano, que na nossa época era o PSS, o vestibular era o PSS naquele tempo. Verdade. Aí eu disse, Painho, quando ia começar o 3º ano, eu disse, Painho, eu preciso fazer um cursinho. Eu estudei a vida inteira em escola pública. Eu sei que tem diferença em relação à estrutura, tudo isso. E o cursinho faz muita diferença para a gente que quer entrar numa faculdade concorrida, um número de vagas restrito para a quantidade de candidatos. E na época era muito difícil passar em medicina, E o né? nível das pessoas que faziam a prova era muito alto, né?
Muito, super ainda alto. tinha isso. Além Concorrência alta. além de ser poucas vagas, pouca possibilidade, o nível intelectual das pessoas era nível muito alto. É. E era, na época, era muito conhecido por ser um curso de elite, entendeu? É. Então, isso eu já parei para pensar, eu disse, não vai dar certo se eu não fizer um cursinho, eu preciso fazer o cursinho, mas financeiramente... Como se a elite fosse inteligente. Não é. Mas, Mas porque acabava o que... pensamento mesmo não tinha Porque como a gente realmente não... o pessoal acabava emendando o ensino médio junto com o cursinho pré-vestibular. E não era de fácil acesso, era muito caro. E o cursinho era caro. Exatamente. Matéria isolada Pois era é. caro, tudo isso era. E morando no interior, a logística ainda ficava mais complicada. Isso. Aí eu disse, pai, eu vou precisar fazer um cursinho. Ele, minha filha, eu não vou ter como pagar um cursinho para você. Eu disse, mas eu preciso. E meu pai, ele sempre frisou que brigava por tudo, por estudo e saúde pra gente, sabe? Então, assim, as futilidades a gente realmente aprendeu a deixar de lado e a valorizar saúde e estudos. Então, quando eu comecei a insistir, ele viu que não tinha muito para onde correr. Aí ele disse, não, vamos tentar uma coisa. Eu vim para Maceió e voltei para Satuba. Revisitei voltou e fiquei. mesmo, não foi? Fui para Maceió na época e cheguei no cursinho e pedi ajuda. E eles me concederam uma bolsa parcial. E meu pai conseguiu ficar pagando o restante da bolsa e foi a época que eu comecei no cursinho. Mas aí era uma diferença social tão grande que quando eu comecei no cursinho, eu disse, o que é que eu estou fazendo aqui? E para eu entrar no cursinho, o que é que aconteceu? Eu estudava manhã e tarde no IFAL. E pai disse, minha filha, você não vai de noite fazer cursinho em Maceió, você não sabe andar em Maceió. Eu não vou deixar você ir para Maceió à noite estudar. Disse, pai, mas faltam 6 meses. Estava faltando 6 meses para a minha formatura do 3º ano. E eu amava aquela escola. Eu tinha muitos amigos. E é uma escola predominantemente masculina, que tem um internato. E eu era muito resenheira, brincalhona com os meninos. E eu tinha grandes amigos de anos já lá. Uhum. Então, assim, quando ele pronunciou isso, eu parei assim, eu disse, mas como assim? Eu não vou poder fazer meu cursinho para alcançar meu sonho da faculdade de medicina. Faltando 6 meses para a minha formatura, eu teria que sair da escola. Como é que eu faço isso? Aí eu parei, eu disse, é pesar sonhos. E eu tive que pesar meus sonhos. Então, eu abandonei o ensino médio no IFAL, fui para o Cenecista, que dava para estudar à noite lá em Satuba, e fui fazer cursinho de dia. Uhum. Em Maceió. Aí pegava o ônibus da prefeitura, que saía às 5 horas da manhã, e meu pai teve uma brilhante ideia. Que a casa da gente, eu brincava que era uma caixinha de fósforos, né? Ele fez, o terreno era meio estreito, aí tinha a locadora embaixo, primeiro andar, segundo andar. Pai fez um banheiro no segundo andar, minha gente. Tinha uma janelinha, assim, que ela não era fechada. Era uma parte aberta. E em Satuba faltava muita água. Vivia faltando água direto. Então, era banho de cuia. 4 horas da manhã, com a janela no segundo andar, batendo vento gelado, para poder tomar banho de cuia e ir embora para o cursinho, você acorda na marra. Então, era mais ou menos assim que eu ia para o cursinho. Tá vendo? Aí, pegava o ônibus da prefeitura, ia para o cursinho e comecei lá, só que eu fui sentindo essa dificuldade. Fui sentindo a falta dos meus amigos também, porque era uma época que rede social a gente não existia. E o contato telefônico era muito, muito pouco na época. Não tinha a mesma facilidade que a gente tem hoje em dia. E por estar fazendo cursinho com todas essas dificuldades e estudando à noite em Satuba, eu mergulhei nos estudos e abandonei todas as amizades. Abandonei no sentido de que realmente eu não encontrei mais os amigos que eu tinha, mesmo os mais próximos. E naquela época que a gente estudava para fazer medicina, e quem fazia medicina não tinha tempo de curtir amizade nenhuma. Era só estudar mesmo. Antigamente era assim. Eu mergulhei naquilo dali de uma forma que minha mãe dizia, minha filha, pare um pouco. Eu dizia, não posso parar. Eu não posso parar, que é meu sonho. E na época dos primeiros meses de cursinho, aí quando faziam as perguntas, aí o pessoal dava gargalhada, ou aquelas risadinhas baixas, que eram perguntas bobas. E fora estilo de vestir e outras coisas, então eu senti realmente... preconceito, né? Foi um baque social muito grande de entrar num mundo tão diferente do meu e de não ter sido aceita inicialmente. Mas, graças a Deus, com o passar do tempo, eu consegui fazendo amizades e acabei
persistindo no cursinho, que foi mais ou menos a mesma época que quando eu estava sentada, eu lembro que na hora do intervalo eu estava sentada lá no cursinho, e veio uma pessoa assim, e eu estava com alguns problemas pessoais, familiares, e fora essa readaptação de ter saído do IFAL, estar em outra escola, de estar em outro ambiente. E uma pessoa chegou assim e fez, você está precisando de ajuda? Eu disse, tô. Ali eu já desavei, né? Eu disse, tô. Você não quer participar das nossas reuniões semanais? A gente tem um grupo de oração que chama GOPO, que é Grupo de Oração Pré-Universitário. E participar, tentar se aproximar um pouco mais de Deus. A gente fica fazendo as orações, a gente canta um pouco e tenta se desligar um pouco dessa pressão do vestibular, que é tão difícil. Aí eu disse, tá, eu topo. E entrei no golpe. E realmente, assim, foi a época que eu comecei um acompanhamento com a psicóloga do cursinho. E fui sentindo uma aceitação, fui fazendo amizades dentro do grupo de oração e fora dele também. E as coisas foram fluindo. E isso, próximo do fim do ano, aí entrou uma moça lá que eu não conhecia, uma menina, que era a Nikele até. E ela chegou no meio das nossas orações. A gente fazia oração em algum momento do intervalo das aulas do cursinho. E ela disse assim, gente, eu queria pedir a vocês oração pelo meu irmão. Meu irmão está com leucemia, mieloide aguda, está doente, eu estou precisando de ajuda, apoio, mas se vocês puderem fazer a oração por ele, eu já agradeço demais. Então, a gente intensificou as orações ali e colocou ele nas intenções semanais de oração. Passou-se algum tempo, eu não recordo se 1, 2 meses, mas passou-se algum tempo e chegou alguém do grupo para mim. Num dia assim, disse, Amanda, Nikele chamou a gente para ir para o velório do irmão dela. Eu digo, não acredito. Eita. Ela tinha falado um dia desse que ele estava tratando uma leucemia. Ai, eu disse, gente, vou lhe contar uma coisa. Eu estou fazendo medicina, mas eu morro de medo de ver gente morta. Eu não vou para velório, eu não vou para nada. Eu disse, poxa, Amanda, mas é consideração, não sei o quê. Eu disse, Deus do céu. Aí eu disse, tá, vamos lá. Não, chamou a gente para ir para cantar no velório. Eu disse, tá certo. Fui a contragosto, assim, mas acabei indo. Quando chegou no velório, que estava todo mundo lá, eu nunca queria, habitualmente, me aproximar para ver o caixão, o corpo. Né? Nunca, em sã consciência, teria feito isso. Mas as coisas que não têm explicação. Né? Naquele dia eu fui, e quando eu cheguei, aí que eu olhei assim, eu disse, não acredito. Era um grande amigo meu do IFAL. Nossa. Que a gente tinha perdido contato no tempo do curso, que eu me afastei para fazer o cursinho. E quando eu olhei, eu disse, não acredito que é ele, né? Aí veio um misto de sentimentos absurdos, sabe? E quando eu virei para a família dele, que eu disse, é fulano. Aí falaram assim, olharam para mim e disseram, então, não acredito, você é a Amanda que ele tanto falava. E aquilo me doeu muito em várias dimensões, sabe? De pensar assim, que eu abdiquei de tanta coisa para estar ali estudando, para estar me dedicando ao meu sonho, me afastei de muita gente que eu amava, me desliguei de momentos de diversão, de momentos de estar perto da minha família, de amizades. Você abdicava de tudo, né? De absolutamente tudo. E que eu fiquei mal também por não ter participado desse momento, de ter podido estar ali do lado dele, no momento que ele mais precisou. E me senti muito mal por isso. E depois desse dia eu parei, comecei a pensar, eu disse, não acho justo ela falar, foi me contar como foi a história, como foi a evolução. E foram 3 meses de evolução que ele teve, até descansar, que foi... Ele acabou falecendo. Briga. Eu já falo que eu sou chorona. E ele acabou descansando nos braços dela, no hospital, né? E ela me contou como foi tudo. E naquele dia em diante eu disse, não, gente, eu não acho justo isso. Eu preciso, de alguma forma, tentar mudar essa realidade. O que eu puder fazer, o que tiver ao meu alcance para tentar mudar essa realidade, eu vou tentar fazer com todas as minhas forças. E aquilo eu agarrei como uma missão, entendeu? Para mim, entrou como se fosse uma missão.
E fiquei com essa ideia fixa na cabeça. Não sei se a Eugênia recorda que, na época da faculdade, eu repetia isso. Eu falei, louca. Ela sempre dizia que ia fazer. A pessoa entrar na faculdade com essa ideia fixa de que quer fazer oncologia e hematologia pediátrica não é normal. Né? Não, e quando você entra na faculdade, você não sabe nem direito. Pediátrica. Oncologia é uma coisa. Agora, oncologia, hematologia, pediátrica. Que na verdade... de detalhes. E a gente, na verdade, assim, não tem nem... Acho que nem sabe direito o que é. Exatamente. Como é e tudo mais. Mas era isso que... tantas coisas, né, durante a faculdade, mas ela todo mundo dizia, repetia. Não, você vai rodar várias coisas, você vai mudar de opinião. Dizer, você vai mudar de opinião, você não vai ficar segurando um negócio desse. E aí, na época, eu prossegui o cursinho. No primeiro vestibular, que esses 6 meses que eu fiz o intensivo, não passei. No ano seguinte... Aí, pai, eu disse, não tenho mais como pagar. Eu disse, vou fazer greve de fome. Mas eu preciso fazer o cursinho. Aí, pai pegou empréstimo, a gente acabou se apertando e continuei fazendo. Aí, eu fiz 1 ano inteiro de cursinho. E do jeito que dava, a gente foi levando. Ia no ônibus da prefeitura. E aquela pressão, né? Porque só tem dinheiro para mais esse ano de cursinho. Exatamente. Então, passa ou passa. E eu lembro que uma vez eu estava no ônibus. A minha mãe nem sabe dessa história. Eita, mãe, você agora vai ficar sabendo. Eu estava no ônibus, a gente estava vindo da rodoviária de noite e ela estava conversando com uma pessoa e disse, sua filha está estudando, cursinho, fazer vestibular de quê? De medicina. Mas eu tô com tanto medo dela não passar. Eu queria que ela fizesse outra coisa para ela não sofrer tanto se ela não passar. E eu estava fingindo que estava dormindo e ouvindo aquilo. E eu disse... Aí, eu atinei assim, eu disse, gente, eu não vou decepcionar ela. Ela vai ver que eu vou conseguir. Eu disse, não, daqui para frente eu vou mergulhar e vou embora seguir o fluxo. No PSS, que eram os 3 dias de prova... Fui para primeiro dia de prova, ok. Segundo dia de prova, ok. Quando amanheceu para o 3º dia de prova, eu estava com 39, 40 de febre. Muita dor, uma mialgia absurda. Eu disse, o que é isso? A gente tinha feito uma amidalite horrorosa. Aí fui no posto de saúde, me medicaram. Aí minha mãe disse, como é que você vai fazer a prova desse jeito? Eu disse, não sei, mas eu vou. Foi o último dia do PSS 3. Ou, no caso, era o PSS 3, né? Que era o último dia de provas. Fui fazer a prova, gente. Eu passei mal de uma forma que a coitada da fiscal que estava lá, ela saía me mudando de cadeira para sair de perto do ar-condicionado, ou era do ventilador, não recordo. E me levantei várias vezes passando mal para sair, para ir ao banheiro. Aí o pessoal olhava assim para mim e depois... Quem foi me encontrar disse, mano, o que aconteceu? Eu disse, não estou bem. Mas, enfim, fiz a prova do jeito que deu. Tem horas que eu não lembro nem o que é que eu tinha lido ali. Mas fluiu, de alguma forma. Quando saiu o resultado, que eu vi que eu tinha passado na primeira fase, eu disse, meu amigo, agora eu entendi o recado que o senhor disse. Ninguém me segura mais. Eu disse, eu fui doente. Eu disse, o senhor... permitiu que eu chegasse ali. Eu disse, tem um recado aí para mim, não é possível. Com certeza. E vamos para a segunda fase. Mas, nesse tempo, ainda juntando com toda a pressão, todas as dificuldades, você dá uma desanimada ainda pelo cansaço, desgaste. E eu lembro que eu estava no 2º andar, lá em casa, na minha caixinha. E eu estava tentando estudar, mas eu não conseguia concentrar. E realmente me deu uma desanimada. E eu lembrei da frase da minha mãe, né? Talvez fosse melhor ela mudar para outro curso, para não sofrer tanto se não conseguir passar. E eu comecei a fixar nesse pensamento. E aí eu ouvi um barulho na janela, assim, na janela de vidro. Que barulho é esse? Aí, de novo, barulho. Eu disse, gente, que é isso? Aqui em cima não tem nada, tem como ter nada batendo no 2º andar. Quando eu olhei, tinha um gafanhoto enorme. De onde cargas d'água surgiu esse gafanhoto? Aí eu não entendi. Mantive a janela fechada, fechei a cortina e voltei e peguei a Bíblia, que, por sinal, é essa Bíblia que ronda comigo já há muito tempo. Quando eu peguei a Bíblia, eu tinha um costume, na época eu fazia muito, desde a época do grupo de oração, que era abrir alguma página aleatória. Quando eu sentia um chamado, alguma coisa, eu abria a página. Quando eu abri, aí... abri justamente nessa passagem e cravei o olho aqui nela, que fala: aquele que domina acima do disco terrestre, cujos habitantes vê como se fossem gafanhotos.
E eu tô arrepiada. E conclui assim: o Senhor é um Deus eterno, ele cria os confins da terra, sem jamais fatigar-se nem aborrecer-se. Ninguém pode sondar sua sabedoria. Dá forças ao homem acabrunhado, redobra o vigor do fraco. Aí eu disse, tá, entendi o recado. E daí foram surgindo, assim, momentos que foram me estimulando a não desistir. Eu estava na casa da minha irmã, aí ela fez, oi, no apartamento dela. Aí ela fez, ô irmã, por favor, recebe lá o rapaz que veio entregar água. Eu disse, tá certo. Aí abri a porta, ele deixou a água, ele, tudo bem, obrigada, não sei o quê. E ele já estava indo embora, ele voltou. Aí quando ele voltou, eu disse, oi, ele fez, não, era só para te dizer, todos os seus sonhos vão se realizar. Olha. Na hora eu parei assim, eu disse, como assim? Então tá bom. Tantos sinais, Obrigada. né? E mais um sinal que ainda foi na época que eu estava voltando de um dos intensivões, daqueles dias que eram dia de sábado, né? Que eram os aulões grandes que tinha. E eu não estava com roupa de cursinho, nada. Nem mochila, nem livro, nem caderno. Eu estava com uma bolsa normal. E eu costumava, na época, eu ia muito para a rodoviária, para ir para Satuba, né? Vez por outra, rodava e ia para a rodoviária para poder ir para Satuba, porque era mais seguro ficar por lá para pegar o ônibus. E sentou o moço do meu lado, eu fui lanchar, né? Eu gosto de comer, né? Sabe? Aí a pessoa aqui comendo, morrendo de fome. Tô eu comendo e o rapaz olhando, disse, gente, ele quer meu lanche. Ele vai roubar meu lanche, vou segurar meu lanche. Eu sei que a gente sei que ele tá precisa com fome. dividir, mas eu tô com tanta fome. Mas tá, tudo bem. Eu vou dividir. O senhor quer? Aí ele deu uma risada, disse, não, obrigada. Ele percebeu na sua cara que você não queria dividir isso assim. Aí ele virou, ele fez, não, eu só queria te dizer uma coisa. Eu disse, o quê? Ele fez, que o que você tá buscando, você vai conseguir, você vai alcançar, não desista. Aí eu, não, gente, eu disse, oi. Aí isso tava muito Isso foi próximo. entre a primeira e a segunda fase, foi? Do Entre a PSS? primeira e a segunda Olha fase que massa. do PSS, já para Quando fazer. exatamente É ela lindo, falou né? que ela se sentiu, né, um pouco abalada, fraquejou, É, pensou, insegurança duvidou, normal, né? E Que a aí gente vieram os sinais. acaba ficando, não tem como você ficar exausta. Com certeza. Aí, quando fiz a prova, estava esperando o resultado, que era na rádio. Na rádio ou na praça, que não tinha como ficar checando por celular. Então, ou Verdade. você tinha que estar na O praça. menino tinha que ficar esperando, né? Ou E na quando o nome rádio, vai em lá casa. na frente, Não, e a entra família. M, olha. A, B, C, M. O meu Maria, M. Maria, O Maria, dela, Maria. O meu é M. Não, né? M, Você também, minha filha, não chegava Manuela. mais nunca. Chegava mais nunca. Chegava nunca. Não chegava nunca. Ah, meu Eu Deus. vou falar 350 pessoas com a letra A. Ninguém com a letra M vai passar. E a família toda ligando na rádio. Liga na rádio, fulano, liga na rádio. Liga outra rádio, Essa liga aqui tá mais mais rápida. adiantada. pronto, Bora, essa aqui tá muito mais rápida. Era um inferno. Era. Peguei, ainda tive a brilhante ideia de pegar uma blusa branca. Não tem aquelas letrinhas que a gente... Acho que ainda vendem Ei, até acho que a hoje. vida antigamente era mais emocionante, não era não? Era. Aí eu pegava as letrinhas, aquelas letrinhas que você faz, aqueles decalque. capa de trabalho Existe que a gente não fazia aquilo. antigamente. Será que tem? Cuidrocou, não era? Tem, Mas eu já achei, ainda Achou? tem. Aí eu peguei uma blusa branca, sentei, aí eu disse, vou pintar uma camisa mesmo, que é isso? Aí comprei tinta tecido, comecei a pintar. E eu Medicina. pintei, escrito Fera. assim, Fera Medicina, UFAL 2002. Jesus disse, celebra a vitória. Eu já sabia. Minha mãe, um dia antes, no dia anterior de sair o resultado. Doida. Sua mãe, que doida. Eu, quando saí da prova, eu saí da prova e fiz assim, eu passei. Aí o meu noivo, na época, para de dizer isso, vai que você não passa. Já é o 4º ano tentando eu disse, eu passei. Eu tenho certeza que eu passei. Eu fazia. Eu passei, não, gente, eu passei. E a minha mãe enlouqueceu, teve um piripaque que tinha passado mesmo. Mas a gente tem uma sensibilidade. sabe. Exatamente. A gente sabe. É. Aí eu parei, eu disse, mãe... Aí pra consolar ela, que eu disse, não vou estressar a bichinha, não. Aí eu disse, mãe, relaxa. Eu botei o ano. Ela disse, não, eu disse, pronto. Fica pro ano que vem. Se não der pra esse ano, vai ficar pro ano que vem e tá tudo bem. Aí, no dia seguinte, saiu o resultado. Algumas pessoas saíram ligando pra minha irmã, quem tava na praça, porque tava toda a família Sim. na expectativa. As amigas da minha irmã já sabiam também que eu tava tentando.
E aí, mas a minha irmã segurou, sabe? A danadinha, ela disse, ai, irmã, eu segurei que eu fiquei com medo de terem ouvido errado né? E frustrar. Quando saiu na rádio, minha gente, eu peguei a camisa, saí que nem uma louca. Acho que o povo de Satuba até hoje me procura correndo. Que é a louca que se passou correndo com a camisa pintada. Saí correndo, eu passei. Eita, que maravilha. Vamos embora pra faculdade, que já foi outra luta, saga. né? Que aí a gente diz, Eita, acabou, eita. não. Oxe, fica pior. Mas não, e assim, é importante, né? Como as coisas mais importantes da vida, como a gente tem que reforçar, né? Família, né? É a base da religiosidade, independente de qualquer religião, mas como a religiosidade Deus. faz sentido na vida das pessoas, né? E a gente vai falar sobre isso porque hoje, infelizmente, cada vez mais, né? A vida tem mudado muito e as pessoas estão se distanciando muito e a gente precisa trazer para os nossos filhos, né? A base. Contar a nossa história, que é tão importante contar a nossa história para os nossos filhos, eles entenderem o quanto, né, o quanto que a gente lutou, o quanto que a gente batalhou, todos os desafios que nós vivenciamos e que vamos vivenciar, estamos vivenciando, porque só para quando a gente sai desse plano, mas que os desafios eles não param e que eles vão ter os desafios deles também. Né? E é tão importante a gente trazer isso, porque a gente está vivendo num mundo onde a gente tem um índice alto de suicídio nos adolescentes, né? Depressão, ansiedade dos adultos, enfim. As pessoas não estão conseguindo lidar muito bem com as doenças mentais. E olha só, como um exemplo, né, da Amanda, que chegou onde chegou, trazendo uma história dessa, inspiradora, pode inspirar tanta gente, minha gente. Então, é possível demais. Fiquem atentos aos sinais de Deus. Não, Façam assim, o máximo que vocês puderem fazer. O que é viver a alegria de cada dia, De cada né? fase, Porque, de cada assim, momento. Foi difícil, mas assim, eram sonhos pequenininhos para um maior. Então era assim, eu quero fazer cursinho. Eita, mas eu não tenho condições. Eita, mas meu pai disse que vai se esforçar. Então você comemora cada coisinha. Meu pai vai se esforçar. Consegui um desconto. Eita, vai dar certo. Fazer vou de de noite, tudo, vou né? trocar aula. Cada coisinha é Isso. comemorada como uma grande vitória, porque é o obstáculo que você tem que transpor para chegar naquele objetivo máximo. Só que você tá vivendo aquela emoção, né? Quando você olha que foi tantos desafios, um atrás do outro, você diz, meu Deus, foi eita, 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 eita. Mas deu Eita certo. atrás de Eita eita. atrás de eita. Mas só que você não imagina, você só quer conseguir fazer o cursinho. Depois você só quer passar na primeira fase. Depois você Isso. só quer, né, fazer o que você pode para transpor a próxima dificuldade. E nesse mundo das telas, da rede social, as emoções, elas se tornaram... As É um coisas são pouco imediatismo. valorizadas. As coisas são É um pouco imediatismo tão grande que a gente vê nas crianças. E eu fico, às vezes, frisando isso com as meninas, entendeu? Eu digo pra elas, deixa a mamãe contar uma coisinha pra vocês. Que eu ri muito quando a Helena pegou, viu algum desenho que falava assim, quando eu pesquisei isso aqui, o desenho era... Desenho Pesquisou na antigo. enciclopédia. Ela dizia, pesquisou onde? Eu disse, livro, ora bolas. Você acha que a gente pesquisava? Que tem o Google desde sempre. Pois é, e a importância disso, dessas etapas, né, serem vividas, essas etapas serem comemoradas. Que é o que vai construindo que vai a construindo gente. e muita gente. E a gente, infelizmente, também se depara com muitas pessoas que vão tirando um pouco, desanimando você um pouco, né? Você não vai conseguir, não. Você Todo quer mundo, medicina? amiga. Né? Todo Medicina. mundo. E não é minha de filha, vai fazer outra ruindade. coisa. Algumas Você não vai pe- conseguir. Você não vai conseguir fazer o cursinho. Você não vai conseguir, né? Eu Enfim. enfrentei isso demais, mas assim, eu tenho certeza que meus pais não me falavam isso porque achavam que eu era incapaz ou porque enfim, eles achavam que eu não ia conhecer. Eles falavam porque eles tinham medo que eu sofresse, porque eles não Mas tinham condições de me ajudar. É como se A quisesse criar uma proteção. capa de proteção Mas pra outras gente. pessoas não. Uns lhe julgam incapaz, mas seu pai e sua mãe jamais. Seu Não. pai e sua mãe vão falar pra você não sofrer. Com Tipo assim, Exatamente. eu me não é sinto por incapaz de ajudar. incapacidade. Eu que sou incapaz de ajudá-la a alcançar esse objetivo. Então é melhor que ela desista disso, porque ela sofre, eu sofro. Mas Foi quando esse o tem 4 sentimento que anos- manhã teve. Exatamente. De pensar, meu Deus, ela vai ficar mais um ano tentando, se não conseguir, como é que vai ser? Exato. Quando eu entrei na angustiante faculdade, pra que a todo gente mundo. começou a rotina de ir, que aí
A época de Novos CCB desafios. eram outros desafios. Pega o trem, professor. CCB lá no Trapiche. Tinha que ser de trem, descia na estação, ali Ela ia perto de da, trem, amiga, era. perto da loja. Tanto é que a professora de fisiologia dizia, Amanda, cada vez que eu ouço o apito do trem, eu digo, Amanda tá chegando. Ia-me embora pro CCBI. Começou a rotina lá e depois, na época que a gente já tava no HU mesmo, aí eu descia ali perto, no pontinho das vans e ia andando até o HU. Ainda lembro que uma das meninas dizia assim, mulher, eu andando cheia de coisa, por que tu não bota um salto, uma maquiagem? Como, Eu disse, minha mulher, filha, tu quer minha vir filha, andando da Federal pra né? cá Me andando? ajude. Tu acha que eu... Tô nem ligando, eu só quero chegar. Quero chegar. Só quero Oxi. chegar, estudar e comer. É. Se tiver isso, tá ótimo. Com certeza. Mas a nossa turma foi maravilhosa, assim, fui super bem acolhida e tirou todos aqueles estigmas que tinham, porque é uma turma inconfundível, a turma da gente. Tinha muito essa história de carona, né? A gente Tinha, fazia carona falando eu só não pegava muito Eu não tinha carona, carro porque também. Na época, como não eu tinha. vinha de outro Então- trajeto, então eu não tinha como pegar carona para ir pro HU. Quando era para outros trajetos, aí, às vezes pegava com Deco, com Grace, que ficava me ajudando para poder ir para os locais, para ficar se deslocando, né? Isso. Mas aí foi fluindo, você vai se acostumando com essa rotina louca, você acaba entrando no ritmo da coisa e seguindo no automático certas horas. Mas assim, eu ficava com aquela ideia fixa ainda que na época eu falava oncohematologia pediátrica, porque na minha cabeça, e realmente em alguns locais, ela era uma residência só. Eu não sabia que já estava separada. Nossa, que bacana, ainda teve essa. Eita! Mais um eita, né? Aí eu Amanda? disse, não, mas botei na cabeça e fui seguindo o fluxo. Só mais uma Na prova. época- Só mais uma prova. Você acredita que até hoje, às vezes, eu sonho com uma prova e eu passo mal no sonho, eu começo a ficar suando, tacardia, eu acordo no meio e faço assim, não tem prova. Passou, Até hoje. acabou. TCC, É. não. É. Traumatizei Que do terror, né? TCC. Por Nossa Senhora. Mas conta a história da oncohematologia Aí pediátrica. fui seguindo o fluxo. E quando foi chegando perto da época da formatura, que aí a gente foi pensando para onde é que vai fazer residência, como é que vai se organizar para isso, para aquilo. Aí eu parei e pensei, eu disse, agora o bicho pega. Quem nunca saiu de casa, já estava começando a ir para Maceió, a Matuta criou asas e veio-se embora. Aí eu disse, agora o negócio vai ficar mais complicado, mas vamos lá. E comecei a pesquisar com alguns amigos quais seriam os locais de referência, mas que não fossem tão longe, porque realmente eu não tinha estrutura, a princípio, para ir para muito longe, mas também não teria como ficar aqui no estado, porque podia fazer a residência de pediatria, mas não ia conseguir fazer as outras. Aí eu disse, não, vou ter que ir para fora de todo jeito. Na época eu já namorava, meu esposo, e ele disse, não, vá-se embora, vamos vendo para onde é que você vai, vamos tentar, tá certo. Nessa época... Foi a época que estava pagando formatura, organizando as coisas. Volto para a ainda saga tem essa. financeira. Eita, né? Eita, lembrei de uma coisa que eu vou já emendar com outra rapidinho. Na época do internato, que era isso que eu estava citando, na época do internato, a gente, quando chegou na fase de rodar na pediatria, eu disse, aqui, Amanda, é pinto no lixo, né? Aqui eu Aqui me é o meu realizo. lugar. Vamos rodar na pediatria. Se decepcionou com a pediatria. Não, pior que não. Eu fiquei mais louca do que eu já era. Aí eu tive certeza Via de tudo, né? absoluta. Via de tudo de Eu pediatria. amava. Eu disse, gente, assim, me senti... tô não, no parque. aqui é meu lugar. Me senti a princesa Disney, né? Eu disse, não, E um dos pacientes, por coincidência que eu peguei, tinha um quadro de neutropenia. Que dentro da hematologia, a gente é um dos quadros que a gente mais estuda, mais investiga. E esse paciente tinha neutropenia, mas não tinha... E tinha outras complicações infecciosas, tinha infecções de repetição, e que não tinha diagnóstico fechado na época. Ele tinha uns 2 aninhos, mais ou menos. Acho que era em torno de 1 e pouco, 2 aninhos. Eu tinha até umas fotos dele e me apeguei muito à mãe. Tanto é que saí do rodízio da pediatria, mas o rodízio não saiu de mim. E a gente ficou tendo um contato um tempo, mas voltando para a questão das redes sociais, esse contato se esvai, né? Passa rápido. E realmente não tive mais notícia do que é que tinha acontecido com ele, o que é que tinha ficado. Enfim. Época de formatura, eu disse, painho, chega aqui, tem vestido de formatura, roupa, ele disse, minha filha, eu disse, tem prova de residência, que a gente esquece que tem todos esses custos. Viagem, custa. custo, né? pra sair. Exatamente. Eu disse, olha, eu vou prestar residência
E tem o custo da viagem, de estadia, de tudo isso. Aí ele, não, vamos organizar aqui. Pai pegou um empréstimo na época e disse, esse valor aqui é para você fazer isso tudo. Tipo assim, te vira, que é o que Deus. Tá certo, vamos organizar. Mandei fazer o vestido, a roupa do culto, isso, aquilo, e organizar para as provas de residência. A gente viajou até juntas pra na Fortaleza, época para Fortaleza. Que foi para onde ela Exatamente. Onde ela ficou. Porque o Gui, que foi que ele se formou um ano antes da gente, ele é formado lá no SEIB. E conversando comigo, ele disse, Amanda, aqui é um local muito humano, vem para cá. É muito bom, você vai amar aqui o Ceará. O SEIB é um hospital maravilhoso, que eu nunca tinha ouvido falar, né? Aí eu disse, tá, vou fazer para Avaí. Mas assim, fui fazer, mas meu foco era Recife, porque era mais próximo de casa. Em termos de logística, era muito mais próximo. Só que eu queria o IMIP. Fiz prova em Recife, fiz prova em Natal. A gente foi para Natal também, me enfiando nas caronas. Vamos, racha daqui, racha dali, vai-se embora, faz prova. Passei em Recife, mas não no IMIP, que tinha umas... Outros hospitais, umas né? pontuações. Eu acho por uma pontuação, não sei se diferença de 2 pontos, 2 questões, não lembro quanto foi. Eu não passei no IMIP, passei em outro hospital, mas que não era o que eu queria. Passei em Natal e passei no SEIB. E assumi inicialmente o SEIB. Ele disse, vem, assumo, que foi um dos que saiu primeiro o resultado. E fui para Fortaleza, mas eu fui na esperança de ainda ser chamada para o IMIP, que acabou não dando certo na época. Quando eu fui para Fortaleza, eu tinha 300 conto. Que foi o que sobrou das roupas da festa de formatura, das viagens para fazer prova. E assim, meu pai e minha mãe, eles sempre... Fortaleza de avião ainda, não foi? Foi, quando a gente foi para Fortaleza. A primeira vez foi de avião. Mas a segunda vez... Porque eu fui a primeira vez, né? Porque eu não passei. Você passou, eu não passei. Quando foi a segunda vez, a gente já foi de carro. Foi, não. Mas eu não fui, não. Não, tô dizendo, eu já fui de carro. A segunda vez eu não fui de avião, não. A gente ficou na casa do amigo da gente, que é de Fortaleza, o João, foi o John que acolheu. Beijo pro nosso amigo e a Saudade família grande, dele, né? viu? Que foi. Aí, quando eu disse, não, pai, vamos embora pro Fortaleza, então. E assim, na minha cabeça, a partir do momento que eu me formei, que meu pai disse, e eu ainda lembro dele, que ele trabalhava na locadora, tudo exaustivo, mas estava ali trabalhando. Ele disse, agora formou, a caçula formou, acabou-se, né? Agora eu respiro. Eu disse, eu não vou chegar pro meu papai dizendo, papai, me ajuda. Eu disse, eu vou me virar. Ele não se virou a vida inteira para dar conta? Eu vou me virar, eu vou dar conta. Com os 300 conto, eu disse, sou adulta, formada, vou ter que me virar nos 30 para poder desenrolar por aqui. Mas a gente não sabe como é que funciona quando a gente vai ver a vida, os perrengues, né? Da vida adulta, de você procurar um apartamento, de você não ter um fiador. A gente não tem noção da dimensão dessa coisa quando você para de ter seus pais por trás, resolvendo tudo, entendeu? Quando cheguei em Fortaleza, aí inicialmente eu fui para a casa da família do John, que foi quem me acolheu, o pessoal da família do John Paulo, que segurou o perrengue lá comigo. Só que eles moravam numa parte que era longe do hospital para mim. E aí, para condução, para tudo, realmente estava ficando complicado. Eu não podia ficar lá para sempre, né? Teria ficado, viu, John? Mas não dava. Apesar de ter sido muito bem acolhido, mas quase fico adotada lá. Mas aí comecei a procurar. E eu não achava, porque todo mundo queria fiador, todo mundo queria uma entrada alta, e eu não conseguia, pelo valor que não tinha. A gente perguntando, eu com meu esposo, a gente olhando os apartamentos que eram das redondezas e sondando, eis que em frente, o hospital aqui, e aqui tinha um prédio chamado Edifício Moranda. Nesse prédiozinho de 3 andares, bem antigo, assim, na mesma rua do hospital, e literalmente em frente. A gente virou para um moço que estava fazendo limpeza e disse, moço, sabe não de nenhum apartamento por aqui para alugar, não? Ele fez, desocuparam aqui recente. Se ela costuma alugar para residente, você vai fazer residência aqui? Eu disse, vou. Mentira. Consegui pegar o contato da moça, falei com ela. Eu disse, olha, deixa eu lhe explicar. Não tem fiador. Não tem fiador, moça. De novo. Não tem fiador. Eu disse, ela, não, o valor é X, você me antecipa só um mês. Aí eu não tinha, mas aí eu tive coragem de pedir emprestado pro meu irmão. Eu disse, o irmão eu peço, mas pro meu pai não vou falar que eu tô passando perrengue, não. Aí consegui ficar nesse apartamento, que era em frente ao hospital, mas o apartamento ele tinha
tinha, assim, móveis na sala, tinha o armário da sala e o armário da cozinha. Só, não tinha cama, não tinha televisão, não tinha geladeira, fogão, nada disso. Era um apartamento bem simples e muito antigo. Aí eu lembro que eu tinha meu cartão universitário, super limite. E eu cheguei, eu disse, rapaz, como é que eu vou fazer aqui? Meu esposo, na época, ele ficou uns dias comigo, mas precisou voltar, porque trabalhava até resolver tudo e ir para Fortaleza morar comigo. Eu fiquei um tempinho lá, mais ou menos um mês, sozinha. Já era marido? Não, eu estou falando marido, que confunde. Na época era noiva ainda. Aí ele disse, não, vamos organizando as coisas, eu lhe ajudo, venho para Maceió e depois volto para aí. Mas aí, nesse tempo, eu fui tentando ajustar as coisas, a gente se apertando daqui e dali. Peguei meu cartãozinho, consegui fazer um outro cartãozinho para poder, a duras penas, ir na loja comprar o quê? Que não tinha cama. Geladeira e fogão. Não, eu comprei foi um kit, que era um edredom. Era um edredom com lençol e tinha 2 travesseirinhos, que eu nem sei se ainda vende assim hoje, que era um edredom, junto com o lençol, era um kitzinho. E 2 travesseiros. E eu forrava o edredom no chão. Mas, época boa. Sofrida, mas valeu a pena. Aí forrava o edredom no chão, deitava ali no edredom, me enrolava com lençol e ficava lá. Até que eu consegui, aos poucos depois, ir comprando a cama. Com um certo tempo depois, comprei o fogão. Aí já dava para comer o miojo, né? Mata. Mata a doutora. Do miojo. Um pouco de glutamato, né? Era o que tinha, minha gente. Vamos inflamar esse cérebro. Sem julgamentos, era o que tinha, né? Cultivando um TDAH. Aí comprei o fogão e depois de um tempo foi a geladeira. Mas assim, tudo bem espaçado, sabe? Nesse tempo eu ainda lembro que não tinha TV. Tinha umas horas assim de você estar longe da sua família, você que nunca se viu tão vulnerável. Eu estava me sentindo vulnerável longe da família. Meu esposo, que na época era noivo, ainda não estava lá comigo. E ainda estava tentando me adaptar às diferenças culturais, ao hospital, que eu não conhecia o pessoal, ainda não tinha criado um vínculo. E me bateu um desespero. E foi pouco depois da época que eu soube que não tinha passado no IMIP. Disse, gente, aí vem aquela velha vontade de desistir e voltar para o colo da mãe. Deitar no colo da mãe e chorar. Eu disse, gente, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu disse, nenhuma TV. De noite ficava lá deitada no escuro, esperando o tempo passar para poder dormir, porque não tinha uma distração, ou estudando. E eu disse, caraca, não sei quanto tempo que eu vou aguentar isso aqui. Como é que eu vou dar conta disso? Mas o pessoal lá me acolheu de uma forma tão absurda que eles fizeram um chá de casa nova para mim. Ainda lembro que no meio desse chá de casa nova eu não tinha mesa ainda, não tinha nem onde o pessoal sentar quando fui lá em casa. E a gente tem até uma foto na varanda com o pessoal segurando aqui, os meus amigos segurando o varal de roupa. Eu digo, para mim, é a melhor foto da época de residência. E até uma staff minha que percebeu, na época que eu estava rodando no bloco D da pediatria lá, ela percebeu que eu não estava legal, que eu estava meio desanimada, querendo desistir. Ela disse, mas eu sou uma coisa para você, eu soube que fizeram um chá de casa nova. Eu disse, foi, doutora Célia, obrigada. Ela disse, eu trouxe uma cuscuzeira, porque cearense sem cuscuz não é cearense. Gente, esse edredom e essa cuscuzeira... Tá guardado até hoje, né? Lógico. Ai, que maravilha. Porque, assim, representam, sabe? É como se você revivesse realmente. É um significado enorme. Exatamente. É um significado muito grande para mim. E foram 5 anos, assim, surreais que eu passei lá, de muito aprendizado. Criei amizades maravilhosas que eu morro de saudade até hoje. Assim, aprendi muito como pessoa, como profissional. Fiz primeiro os 2 anos de residência de pediatria, que hoje são 3. Graças a Deus que eu peguei a época de 2 ainda. Pelo menos esse eita eu não peguei. E fiz primeiro a residência de hematologia pediátrica, para depois fazer a residência de oncologia pediátrica, que já foi quando foi inaugurado o Centro Pediátrico do Câncer do Ceará, que é vinculado ao Albert Sabin, né? Na residência de hemato, quando eu estava mais ou menos no meio da residência, eu lembro que eu recebi uma ligação de uma amiga minha daqui, de Satuba,
que na época que eu tinha começado a faculdade, a gente no ônibus da prefeitura, ela ia junto. Eu não lembro se ela estava indo trabalhar, não recordo agora. Mas a gente conversando dentro do ônibus e ela falando assim. Ela disse, ai, amiga, você vai fazer minhas plásticas, viu? Eu digo, mulher, tem um pé do perigoado arriscado de eu fazer cirurgia, não. Eu tenho 2 mãos tronchas aqui, não tem perigo. Aí ela disse, tu vai fazer o quê? Eu disse, eu vou fazer pediatria. Aí ela disse, então você vai cuidar dos meus filhos. Aí eu disse, de jeito nenhum. Por quê? Eu vou fazer um... Ela tá repreendida. Então tá repreendida. E a gente passou em frente a um dos hospitais que eu trabalho. E nessa época eu apontei, eu disse, eu vou trabalhar aqui. Você vai ver. Olha. E isso foi no começo da faculdade, e os anos foram se passando, e nessa época de residência é isso que eu recebi, assim, eu não sou muito boa de telefone, mas recebi ligação dela me contando que uma das filhas dela estava doente. Ai, meu Deus com do febre, céu. foi. Ela disse... Eu imaginei o final da história. Aí ela disse, não, minha filha está doente, com febre, não sei quem, internou e vai colher um mielograma. Aí eu disse, tá. Eita. Já fiquei... Veio assim, como eu já tinha algum entendimento sobre o assunto, eu já imaginei qual era o diagnóstico quando ela foi passando. E realmente se confirmou que ela tinha uma leucemia, ela tinha um LLA. Foi bem conturbado o tratamento, eu fiquei acompanhando de longe com ela relatando, mas hoje em dia a filha dela está linda, pleníssima e curadíssima. Amém. Mas assim, Amém. na hora que fechou o diagnóstico, ela ligou para mim, ela disse, você lembra daquele dia? Eu disse, lembro. Assim, veio caindo a ficha, assim, eu disse, lembro exatamente. Na hora que você começou a me relatar, a primeira coisa que veio à mente foi aquela conversa que a gente teve. Na época, dentro do ônibus da prefeitura. E até hoje a gente se encontra e a gente fala dessa história. Quando eu encerrei as 3 residências, eu disse, é hora de voltar, que eu quero ter filhos e eu quero estar perto da minha família. Apesar de que eu já tinha me estruturado lá em Fortaleza, tinha vínculo profissional, tinha vínculos pessoais, minhas amizades. Já estava casada nessa época, a gente já tinha... feito casório, oficializado. E tive muitos momentos bons lá, com pacientes, com amigas, e eu não queria me desfazer daquilo, eu não queria perder aquilo. Mas eu disse, não, eu não vou tirar das minhas filhas ou dos meus filhos a oportunidade de estarem perto dos avós, que para mim é muito importante. Eu convivi com meus avós, então eu sei da importância de ter a oportunidade de estar perto deles. Aí eu disse, não vou fazer isso, eu vou voltar para Maceió, mesmo sabendo da dificuldade. Quando estava perto de voltar, eu lembro que eu tinha um paciente, que a mãe dele, a gente era muito apegada, ele, a mãe dele, eu contrabandeava comida para ele. Ele começava a aprontar lá, eu dizia, um brigadeiro. Já que fez aí no escondidinho, vamos dar uma pausa pro nosso comercial. Desculpa, Eu tava tão concentrada que nem me lembrei. Dessa vez foi você que lembrou. O Laboratório de Lab atua na área de saúde há mais de 25 anos. Prezamos pelo atendimento humanizado e satisfação dos nossos clientes. Trabalhamos com compromisso e responsabilidade, garantindo a qualidade na realização dos exames. Trabalhamos com tecnologia de ponta, com equipamentos automatizados, garantindo segurança e confiabilidade na liberação dos nossos laudos. Agende agora mesmo seus exames no Laboratório de Lab e experimente o melhor em saúde.
Voltamos aqui, viu? Porque a Amanda trouxe várias fotos. Fotos da época da faculdade. Adoro. Faz um close, Tu vai faz mostrar, um close. Eu estou nessa foto. Cadê? Acha o Wally aí. Loira aqui, ó. Meu Amanda Deus. aqui. Eita, as amigas, olha aí. comédia. Muito bem. E ainda tem o jornal, viu? Meu Com o nome Deus, da gente. Da lista dos aprovados. Meu Deus, Isso que é que é coisa linda, passar minha gente. São medicina, isso é passadas. relíquia. Meu Que Deus, minha massa. gente. Amanda. Olha. Amanda e Claudinha. Hoje da são duas época. Amandas. Minha Oh, meu gente. Deus, coisa linda. Oh, Que Claudíssima. maravilha, tá vendo? Gazeta de Alagoas, vestibular. Olha aí, tá vendo? que massa. É. Adorei. Muito bem. Esse aqui você tem que botar no Ai, quadro. meu Não, Deus. eu disse, eu tenho que enquadrar isso aqui. É. Se der um vacilo, Joana, É. tá muito bem Conta a guardado. história, vá, conta a história. Sim, conta a história. Aí do essa, paciente. essa senhora, essa mãe, a gente vivia conversando sempre. E ele estava pertinho do final do tratamento já. E eu disse para minhas amigas, eu já estava organizando para voltar. Aí eu disse, eu sou chorona, não sei se deu para perceber. Eu disse, eu choro com tudo. Aí eu disse, gente, eu não vou não dizer para as mães que eu vou embora, tudo, porque eu sei que eu não vou aguentar. Eu disse, eu vou sair, depois vocês contam que eu fui embora, porque não vai dar para mim, não. Aí, quando eu estava num dia lá no CPC, no Centro Pediátrico do Câncer, estava descendo o elevador do internamento para o ambulatório. E ela estava no ambulatório. Quando abriu a porta do elevador, só faltavam uns 2 dias para ir embora. Já estava tudo organizado. Aí ela me encontrou, essa mãe me encontrou, me abraçou e começou a chorar copiosamente. E eu sem entender absolutamente nada. Nem o filho entendia nada. E ela chorando, chorando. E ela terminou de chorar assim. Eu disse, o que foi, Luzane, que aconteceu? Ela disse, doutora Amanda, porque eu tive um sonho. E eu sonhei que a senhora não ia ser mais a médica do Xandinho. Eu disse, Ai, meu Deus. como é que a gente conta? É. Aí eu disse, Lu, deixa eu lhe contar uma coisa. Eu fui embora, tudo. Aí É, foi aquele turbilhão de emoção. Parece que ela sentiu, né? Aí eu tive que me despedir de todo mundo, mas foi bem difícil para poder aceitar esse retorno. Mas eu sabia que era necessário e que tinha um propósito. Tudo com tem um certeza. propósito. Voltei. Quando eu voltei, foi mais ou menos o tempo que eu tinha passado no concurso aqui da prefeitura, na época, no concurso para pediatria. Então, meio que as coisas ficaram alinhadas. Mas a oncologia pediátrica no estado, assim, as subespecialidades pediátricas no estado, algumas ainda têm um campo restrito, principalmente quando depende de hospital. E assim, a oncologia, a hemato até que não, mas a oncologia pediátrica, ela depende muito de você ter uma rede hospitalar grande, entendeu? Você tem um CACOM. E eu sabia que era um campo muito restrito para eu conseguir entrar nele. Eu sabia que não ia ser fácil, ia chegar e já ia chegar aqui, opa, já vou, estou empregada, trabalhando na minha área. Eu já tinha noção dessa dimensão. Mas chegar é muito difícil, né? retornar, assim, é super difícil. Porque quando você tá lá no serviço onde você fez a residência, você é absorvido Você é absorvido, pelo lugar. exatamente. Todo mundo conhece sua E você competência. cria uma rede, né? já Você acaba... Relacionamento. É, O relacionamento com os pacientes, com o hospital, com os preceptores, né? E chegar assim, cair é uma de paraquedas. readaptação. Essa sensação. Eu tenho algumas É. amigas que tentaram voltar e não conseguiram. Ficaram E nos acaba locais onde desistindo. fizeram residência. Exatamente. A gente também. Extremamente competentes, pessoas muito boas. Nessa volta, assim, eu brinco, eu falo com algumas pessoas falam, você é louco, como é que você faz oncologia pediátrica? Eu disse, gente, eu já estagiei, já lidei com cuidados paliativos em adulto, na época da faculdade. Mas adulto é uma coisa, né? É ruim igual, mas é uma coisa. Mas eu falando uma diferente. coisa, se vocês não têm noção da dimensão do adoecer na criança, como é diferente, é outro mundo. Eu disse a mim, quem quiser que diga que eu ajudo eles que me ajudam. É impressionante. Então, eu me senti por 2 anos desligada da tomada. E certo dia eu estava indo trabalhar dentro do carro e fui passando, comecei a dirigir, estava dirigindo.
eu desabei no choro, porque eu dizia, eu não consigo ficar longe deles, entendeu? Eu disse, eu não vou conseguir ter lutado tanto para chegar até aqui, para não estar fazendo o que eu amo, o que eu gosto, o que eu lutei a minha vida inteira para fazer. E eu me sentia justamente, eu disse, estou desligada da tomada, perdi minha energia, porque é como se eles fossem pincelando gotinhas de energia em você para você conseguir perceber a dimensão dos seus problemas, como é pequeno. Entendeu? É um aprendizado Que eu lembro todo que um dia eu dia. cheguei na residência, eu tava aquela vontade assim de entrar na salinha do grito. E quando eu olhei para o lado, assim, eu estava aqui na porta do elevador, olhei para o lado, tinha uma menininha que não tinha um olho, ela tinha enucleado, ela não tinha um olho, estava carequinha e cantando tudo que eu quiser. Eu disse, não, minha gente. Quem sou eu Quem aqui sou eu reclamando? Reclamando, tinha saído 3 horas da manhã do interior para vir fazer sua quimioterapia com alegria, um sorriso no rosto. Eu disse, quem sou eu para estar diante disso tudo reclamando de qualquer coisa? Eles passam por momentos dolorosos, eles passam por procedimentos A difíceis. dor física, né? É dor física, é dor física, mental. é E eles tudo. encaram a vida de uma forma. Por quê? Eles não conseguem problematizar as coisas como os adultos. A gente problematiza tudo. A gente hiperdimensiona os problemas. Não quer dizer que a gente não tem problemas e que a gente não precise refletir sobre isso e sentir. Mas a gente sente demais. E acaba sofrendo muito mais por isso. E a criança não. Então, é esse encanto que me cura todos os dias, que me dá energia para poder prosseguir. E quando eu senti a falta disso por 2 anos, que até hoje eu não sei como é que eu aguentei 2 anos, que eu parei, eu disse, não vai dar certo. Eu vou ter que fazer alguma coisa para mudar. E foi quando eu resolvi ficar como voluntária. E foi a época que eu já estava grávida de Helena. Eu disse, eu vou voluntariada, só para estar pertinho dos meus carequinhas ali. Né? Não vou ficar longe. Aí comecei, fiquei no voluntariado. A Helena nasceu com 4 meses. Eu fui chamada. Quando ela tinha 4 meses, mais ou menos, eu fui chamada e comecei a trabalhar. E estou até hoje. E quem quiser que ouse me botar para fazer qualquer outra coisa. Porque realmente eles conseguem energizar o ambiente lá. Você chega no serviço de oncologia adulto, é de uma forma... A gente brinca que são os oncofofinhos. Porque eles transmitem uma energia para a equipe inteira. Você consegue brincar no meio de um procedimento doloroso. Você consegue... Tudo fica mais leve quando você tem uma criança por perto, né? Exatamente. Com certeza. Por pior que seja a situação. E eles têm muito mais a ensinar para a gente do que a gente para eles, sem entendeu? dúvida. Eu aprendo todo santo dia. E com as crianças, com os adolescentes também, apesar de ser uma fase que já é diferente, mas assim, eles também conseguem transicionar essa fase da adolescência e ir mostrando virtudes e aprendizados durante esse processo. E eu adoro acompanhar adolescente também. Eu brinco com as meninas, eu tô já quase tem ebiatria oncológica. E tem minha pastinha aqui, que eu também guardo. Por favor. Se você me der uma pedra, eu guardo, sabe? Eu tenho uns problemas. Isso aqui eu tenho coisas guardadas, não tá tudo aqui, mas tem São coisa desenhos deles, Desenhos, cartinhas, desde a época da que você residência, ganha. que eu vou ganhando e vou guardando. Olha, que que isso aqui é lindo. de 2011. Uhum. Deixa eu achar, tem uns aqui... Que lindo, viu? Tem alguns que realmente não estão mais por aqui nesse plano, mas que deixaram... Olha, as foto e tudo. marquinhas. Deixaram marca aqui, com muito carinho, de Wesley. O melhor boneco aqui. Que maravilha, né? Tem uns aqui que contam uma história também. Cadê? Esse aqui eu ganhei, foi um paciente que fez o desenho de Helena. De Helena, eu lembro de Foi. Helena com essa fantasia, viu? De Foi do Emília. aniversário de Emília, de Helena. E ele Uhum. desenhou e me deu. Que Ai, lindo. gente. É. Esse aqui foi... Deixa eu abrir aqui pra cá. Essa mocinha que é a Gabi, que é a Duda Pimenta, eu acompanho ela desde o começo. Ela foi transplantada agora, recente. A gente já tem uns 8 anos de história aí. E né? aí, que maravilha. Uns 8 anos de história, mas agora
as coisas andaram, graças a Deus. Que bom. Esse aqui, Ai, que olha, lindo. foi quando eu estava grávida de Joana. Minha Foi. gente, eu vi isso aqui, eu disse que surreal. Lindo, viu? E ela desenhou e ela escreveu tudo. Lindo, lindo, lindo Ai. demais. Fiquei apaixonada, encantada. Foi Gracinha. Que linda. Maria das Graças, a Gracinha que fez. Terezinha, Karine, que está comigo até hoje também. Que tem até um livro, ela escreveu uma parte de um livro. E no trechinho ela cita também. Deixa eu abrir para cá. Deixa eu tentar. Que pegar aqui o livro. maravilha. São histórias que curam. O Ai, câncer meu não é uma Deus, sentença. olha, que coisa linda. Que são relatos de vários pacientes. Olha aí, gente, tá vendo? Histórias que curam. Deixa eu mostrar aqui. Ela é uma interessante. das escritoras que eles juntam vários relatos de pacientes e ela, quando ela me mostrou, Mas ela é paciente? ela é minha paciente, é Ai, que legal. Que lindo. linda, viu? Blogueiríssima, maravilhosa. Já vou Ela aí, atrás olha a dela. foto dela. Já vou atrás dela. É Ah, Gisele. não, essa aí não. Não, quem é? Cadê? Essa daqui. Deixa eu abrir. Não, Ela a foto abre, não porque tá é aí. dentro- Tá não, a foto, Deixa, né? Tá não, a foto dela. Deixa eu só... É porque tem vários autores, né? É São porque vários são vários pacientes. autores. Deixa eu só São abrir vários aqui. pacientes, né, com os Onde tá o depoimentos. trecho dela. Aqui. Que é essa aqui, Karine Silva. Olha aqui, a Karine. Deixa eu ver. Desde os 15 anos. Transplantada de medula e hoje Ela tem tá 18. com quanto hoje? Já tá com 18. 18 anos. Olha que linda. Estuda enfermagem. Que maravilha. Eu disse, Underline estude para Carlos. cuidar de mim, Olha por aí. favor. Uma vencedora, né? E aqui ela cita um pouquinho da Sim. história que ele... Porque, assim, a gente não visualiza a mudança que faz, entendeu? É. Que tem um dos livros que eu parei para ler recentemente, que é da Ana Mi, que ela já não está mais nesse plano, e que é Enquanto Eu Respirar. E ela citando justamente os estigmas do câncer, que quando você fala, fulano está com câncer, aí todo mundo, é um coitadinho. Não é assim, gente. O câncer é uma doença que faz parte da vida como qualquer outra. Sim. Não é minimizar e também não é aumentar essa dor, entendeu? Essa é rede de apoio. Isso. Essa é apoio, é estar do lado, é não estigmatizar. Ela brinca até em um dos trechos do livro que ela fala, ela disse, como meu cabelo não caiu nas primeiras quimioterapias, tinha paciente que dizia, mas a sua quimio é mais fraca. Ela, meu Deus, tem bullying oncológico. Eu disse, até paciente até aqui. Mas é como é importante, né? A gente ter esse olhar. E olha o que tem Ser escrito cuidadoso. na capa do livro. Dançando com o tempo e com todas as possibilidades de estar viva até o último suspiro. É fantástico, vale a pena ler. né? Viu? Já vou Gente, ficando. já printa aí, amiga. Me manda. Quero ler. Amanda, Emocionante. fala um pouco. Ó, a gente vai ficar 2 horas aqui. Não pode, porque a gente tem uma outra convidada. Mas está sendo maravilhoso. Mas eu queria que você citasse antes de a gente terminar, viu? Porque a Amanda também faz a parte dela, né? Como ajudando das outras formas, as formas que ela pode, né? E de vez em quando a gente tá lá no grupo, aí recebe aí alguma coisinha que ela fez por alguém, por algum paciente. Eu me lembro de uma. Conta essa história. Ou conta a que você achar, que você quiser contar. Que vocês fizeram uma campanha para ela viajar de avião, não me lembro. Não, Como a foi? história de Tem Wed, tempo né? já, não é? Porque eu disse, eu aprendi uma coisa, o não eu já tenho. Eu busco a humilhação. Então, Me humilharam um pouco. não, eu disse, mas não sendo por mim, pelos outros a gente topa, né? Por mim, eu tenho um pouco de Eles se vergonha. organizam ainda para realizar os sonhos dessas Isso. crianças, minha gente. A Edna, a gente estava acompanhando ela há um tempo e ela estava com a leucemia recidivada na época. Estava tratando essa recidiva. E ela tinha falado para a gente, eu lembro que a gente estava, que o pessoal sempre tem umas ONGs, tem uns grupos que ficam visitando e levando presentes no Dia das Crianças, nos fim de ano, no Natal. Então, sempre tem alguns eventos do tipo, para tentar amenizar aqueles momentos, Isso, de dor. né, que eles sofrimento. passam. Então, quando chegou para escolher, foram perguntar as idades, o que cada um tinha de sonho e tudo. E quando foram perguntar para ela, eu disse, gente, adolescente é tão difícil escolher presente, né?
Aí alguém citou, não sei o quê. Eu disse, mas qual o sonho da Wedna? O que é que ela tinha de sonho? Eu disse, ela falou que queria ser aeromoça. Eu, poxa, você me arrumou um negócio fácil, né? Eu disse, aeromoça. Nessa época? Eu não recordo agora que tem um certo tempo, mas era adolescente. Já acho que perto dos seus 15. Sei. Nessa faixa ou um pouco mais. Uhum. Aí eu disse, agora você pegou na emenda, você dificultou a minha vida. E eu descobri que tinha uma ONG que chama Make-A-Wish, que é um site que ele tenta realizar sonhos de pacientes com doenças crônicas, não só oncológicas, mas doenças crônicas em geral. E também entrei no Instagram da Latam e Tá vendo? Ela é demais. Eu cheguei da Latam, vi uma foto, botei no Insta, descobri a aeromoça, pedi uma roupa emprestada, levei ela lá e disse, deixa ela aí pra tirar uma foto novinha vestida de aeromoça. Não, a gente conseguiu passar disso aí, viu? Ela Aí eu fez disse, um eu voo. vou mandar Eu disse, velho, eu vou procurar um contato. Eu não tenho contato de ninguém. O que é que eu vou fazer? Eu disse, rapaz, eu brinquei. Eu disse, eu vou dar uma de CSI aqui, FBI, alguma coisa. Aí entrei no Instagram, só mandei uma mensagem. Pode se responderem bem. E mandei um textão. E mandei explicando o que era. E eles responderam. Aí eu disse, opa, as coisas melhorando aí. E realmente teve uma aeromoça que entrou em contato e foi quando eu cadastrei no site. Depois disso, fiz o cadastro no site. Porque ela me explicou que ela era uma das voluntárias, essa aeromoça, era uma das voluntárias desse site também, dessa ONG, da Make-A-Wish. Então, no final das contas, as coisas foram E ela se fez encaixando. Ela foi fazer uma parte do curso de aeromoça lá, Que em massa. São Paulo. Ela foi, Simplesmente. Olha eles aí que organizaram maravilha. a viagem, ela fez uma parte do curso. Ela desceu, é o sonho, né, de quem sonha em ser aeromoça, descendo, vestiu a roupinha. Eu lembro, saiu em jornal, um monte de coisa. Minha filha lembra na época. Mas foi surreal. Foi lindo, foi muito lindo. demais. Que E emocionante. sempre tem as equipes, tem agora os meninos da diretoria dos sonhos, que sempre estão organizando, se empenhando ao máximo em tentar realizar os sonhos dos pequenos. Seja um presente, seja um momento diferente, seja uma realização que para eles seria improvável de realizar sozinho, entendeu? E a gente vai tentando das formas que dá. Mas a grande maioria, quando você fala em paciente oncológico pediátrico, já mexe. Então, a gente gosta de pegar ali na... Sentar Vamos pra aproveitar aqui, vem Olha, cá, que trabalho né? Que ajudar. lindo, né? Mas Como a gente aprende a ressignificar tudo. Exatamente. Ressignificar as dores. Entender o que é problema real. Pois é. E entender, eu acho assim, quando você lida diretamente com a finitude da vida, você vive de forma mais consciente. Mas é verdade. Né? E a gente tem que Então estar você sempre está puxando a ali o gente para tempo esse... todo sabendo que estamos aqui de passagem. Isso que você falou, Manu, sobre finitude já é um outro aprendizado que eu estou entrando agora e me redescobrindo. Porque a gente, na medicina, a gente aprende a curar. A gente não aprende, não aceita, pelo menos até o momento, muito bem, o perder, o não conseguir curar, o não alcançar a cura. E quando eu voltei, lembra daquele menininho da época do meu internato, que era um chotinho, que foi meu paciente? Quando eu voltei, eu reencontrei, por coincidência, no hospital, quando fui dar um parecer de outro paciente, me chamaram para ver um paciente dar um parecer de hemato. E eu só vi uma pessoa falar assim, doutora Amanda. Aí quando eu olhei, eu vi a mãe. A gente reconhece a mãe, que os meninos crescem e mudam completamente. Eugênia quase com 2 adolescentes em casa, né? Aí eu disse, não acredito. Mãe de fulano. Aí ela disse, meu Deus, não sei o que, quantos anos que a gente não se encontrou. E a gente foi conversar e ela foi me contar. Ela se tornou enfermeira para poder ajudar a cuidar do filho, tudo que tinha acontecido. Que tinha ido para São Paulo em busca de um diagnóstico, mas não tinha conseguido fechar diagnóstico. Aquele da neutropenia, que tinha infecções de repetição. E aquele momento eu disse, caramba... Aí eu me apeguei à história do sinal. Eu disse, não, vamos ficar juntos, a gente vai lutar junto, vamos em busca de ajuda, vamos tentar fechar. E depois disso eu não tive mais notícia. Aí foi quando alguém me sinalizou no hospital, Amanda, você sabe fulano? Faleceu. Com quantos anos?
Ele tinha em torno de uns 12 anos, mais ou menos. Aí, de uns 10 para 12 anos, aí eu disse, não, gente, eu não acredito nisso. Aí eu disse, depois, tipo, passou tanto tempo a gente sem se encontrar. Quando a gente se encontra, pouco depois, aí eu senti aquela sensação de novo da frustração lá do começo, da impotência, de não ter podido ajudar de alguma forma. E comecei a entender um recado, que a nossa missão aqui não é essa. A gente não está Trazer aqui... o máximo de conforto para aquele momento. E entender que cada pessoa vai ter seu propósito de vida. E que a gente está aqui para ajudar a remar. Exatamente. Ou para ser remo, ou para ser apoio. Ou para estar lá do outro ladinho, esperando atravessar o barco e puxar para ajudar a pessoa a descer. Ou se ficar no meio do caminho para você continuar a remar e fazer essa partida ser de forma mais natural e menos sofrida possível. Mas não é fácil. Isso é um aprendizado diário. E quando a gente se fala em pediatria, não é normal uma criança partir, entendeu? Então, é uma aceitação muito mais humano não consegue aceitar isso, né? Eu acho que o maior mistério da vida humana terrena é estar entre compreender a vida e a morte, né? E nas minhas orações ao deitar, ao acordar, e quanto mais eu estudo, e eu sou muito reflexiva e muito intensa também, eu sempre caio no final do meu raciocínio nessa questão da finitude da vida, sempre, sempre. Né? E eu acho que essa minha intensidade vem justamente de querer viver o máximo possível o que eu tenho agora, porque eu não sei como vai ser daqui a pouco. E quanto mais o tempo passa, quanto mais eu conheço as histórias de vida, de saúde, de doença das pessoas, mais eu tomo consciência. A aceitação é muito complicado. E eu perdi minha mãe tem 1 ano e pouquinho e perdi minha avó cerca de 1 ano depois. E foram as 2 mulheres que eu tive por mim, né? Então, foi o máximo do contato da finitude da vida de alguém tão próximo. Já tinha tido em relação a pacientes, que já é péssimo. E aí você vai vivendo, você vai tendo essa relação, né, da vida e da morte. E aí você toma consciência de mundo e você vê a guerra, e você vê terrorismo, você vê tanta coisa ruim toda hora. Você faz, gente, não é justo. Mas quem disse que é para ser justo? É a missão de cada um, né? E quanto mais você se aprofunda na vida espiritual, você entende que criança, que um feto, um bebê na barriga, né? Aquele tempo era a missão dele. Entender esse tempo da missão de cada um, eu acho que é o maior desafio para a gente que trabalha diretamente com as dores, né? Com a vida e com a morte. Com a morte, Não é fácil, mas a gente segue evoluindo, aprendendo. E a gente volta para aquela base, né? A base da família, da espiritualidade. A gente tem que levar isso para onde a gente for. Eu acho que as experiências que a gente vai vivendo na nossa vida vai trazendo tudo isso, né? Amanda, dá um recadinho final. Acho que ela deu, né? Eu acho que ela deu um super recado final. Linda sua história, Amanda. Linda, Obrigada, linda. E encarar tudo isso com humor e perceber a presença de Deus. Porque muitas vezes as pessoas passam por momentos difíceis e não param para escutar Deus. As pessoas acham que vai vir uma voz no seu ouvido falando. Se você não buscar, você não escuta a voz. É verdade. A voz de Deus são os sinais, são a força que ele traz no seu coração. A certeza que você não sabe de onde vem. Não, eu tenho certeza que eu vou ser médica. Eu tenho certeza. Pode vir quem for dizendo que não vou ser. Que eu tenho certeza. Essas certezas são esses sonhos que Deus planta no coração da gente. Se a gente busca e nossa intimidade cresce com Ele, a gente sobrevive a qualquer adversidade. Né? E eu tenho uma história semelhante à sua. E foram milagres atrás de milagres. Foram no meio que eu dizia assim, não tem nenhuma solução. Bufo. Eita, solução. É bem assim, né? Então, eu não sei como vai ser daqui a pouco, mas eu só sei que vai ser. Porque ele não ia plantar um sonho desse no nosso coração com tanta vontade se não fosse para acontecer. Então, é de fato um propósito, é uma missão. Né? E toda vez que eu vejo alguém que tem uma intimidade com o Senhor, isso me emociona profundamente. Porque não existe outra forma de alcançar os nossos sonhos se não for através da intimidade com Deus, com fé. Né? Então, que história linda doar, sua. Né? A gente veio nesse mundo pra gente se doar, ajudar quem tá ao nosso redor.
Eu vi uma frase essa semana que fala assim, não ter medo de recalcular a rota em busca dos nossos sonhos. Eu disse, opa, é mais ou menos isso aí, que às vezes a gente precisa. Seja um sonho pessoal, profissional, o que for, mas não ter medo de recalcular a rota. Fácil não vai ser para absolutamente nada. Os obstáculos para cada um vai ser diferente. Cada um vai ter um obstáculo diferente para poder atingir o seu sonho, seja a cura de um câncer, seja um vestibular de medicina. Mas Você são trajetos que a gente precisa passar por algum motivo, por algum propósito. E a forma que a gente encara e lida com essa passagem faz toda a diferença. Como Depois. é que é? Faz. Você me lembrou aí, você falando sobre... eu não conseguia lidar com as perdas, né? Com não vou dizer perdas, mas enfim, né? Eu também passei por um processo desse na minha área de reprodução, né? Então, assim, eu não conseguia lidar com os negativos, com os insucessos, com os resultados negativos. Por que Deus me colocou numa área dessa que eu consigo, né, ser instrumento, né? Enfim, e tentar ajudar essas pessoas e eu não consegui lidar com o resultado negativo e olhar para uma pessoa e dizer assim que ela, né, a gente não conseguiu dessa vez e por quê e justificar. Eu não conseguia. Hoje não é fácil não, a gente continua nessa busca. A gente continua nessa busca, mas eu peço sempre sabedoria para o que eu vou falar para essa pessoa, como é que eu posso refletir, como é que eu posso ajudar, né? Quais são as palavras que eu vou conseguir utilizar para poder ajudar essa pessoa a não desistir, a persistir, a saber que tudo é possível. E hoje eu estava conversando exatamente com uma paciente sobre isso. Eu disse, não vai ser fácil. Não vai ser fácil, mas estamos juntos, viu? Estou aqui, aquela história, estamos juntos. Não vai ser fácil. Eu disse, não, doutora, tá tudo certo, vamos lá. E é isso, né? E mesmo que a gente não consiga, né, o resultado que a gente espera, mas que a gente saiba que ao longo daquele processo a gente conseguiu dar o nosso melhor. E que a gente conseguiu ter, inclusive, essa relação, porque a gente aprende realmente, viu? Muito mais do que a gente, né? A gente recebe muito mais do que a gente dá, sem dúvida, sem dúvida. Ai, meu Deus, gente! Obrigada, horas. viu? Muito Obrigada, Amanda. Obrigada por ter se doado, viu, hoje, aqui pra gente. E assim, deixar tanta gente tomar conhecimento, né? Não, e hoje, assim, a gente vive num mundo em que as pessoas, elas têm realmente medo, né, de falar. Tem a questão da perfeição. Tudo é muito perfeito, né? Tudo é muito exigente. A gente se exige demais, a gente se cobra demais. E tudo tem que ser muito perfeito. E não é. A gente tem que trazer assim. Como história, mãe, então. como a sua, com certeza. Viu? Ó, a gente tem um presente, viu, minha gente? Peraí. Eita, que lindo. Em agradecimento. A doar o seu tempo. Obrigada. Pra estar aqui com a viu? gente, compartilhando uma história tão inspiradora, viu? Obrigadão, eu que agradeço. Uma singela lembrança, viu? Tá Pra bom. você. Que você continue nessa linda missão, Amanda. Que Deus te inspirando abençoe. e cuidando. Abençoe sempre você e sua família. Amei. Viu? Obrigada. Gente, meninas. obrigada. Vamos ao próximo episódio, viu? Fiquem aí, compartilhem, porque realmente, viu, essa história vai dar muitas coisas aí pra vocês. E ajudarem outras pessoas. Vamos fazer foto.